Hello, people! Estou aqui, eu, Lu Ramalho, para falar com vocês sobre a melhor coisa que a natureza já inventou, carboidratos. Hoje a gente vai começar aí nossa primeira aula sobre biomoléculas, né? E, como não poderia deixar de ser, carboidratos é a primeira biomolécula de escolha para a síntese de ATP do nosso corpo e por isso vai ser a primeira molécula de escolha que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Os carboidratos, olha só, são aí fonte, né, de energia para todas as células que existem na face desta bendita Terra e para nós, seres humanos, a gente foi meio aí agraciado com um paladar super treinado para detectar o carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato, ele é aqui, ó, a principal, a principal via de produção de energia das nossas células. Cuidado que está escrito principal, não está escrito exclusiva, tá bom? Então, teve carboidrato, nossa célula vai dar preferência por utilizar essa biomolécula para a síntese de ATP. Por serem aí componentes, né, de todas as células vivas, óbvio, né, Luciana? Vai ser componente celular. Não, esquece. Volta. Da última forma aí. Olha só, por ser componente de todas as células, e aí a gente ter uma abundância muito grande, né, de micro-organismos e de plantas, os carboidratos são aí considerados as biomoléculas mais abundantes da Terra. Tá bem? Há uma classificação bem simples em hidroxialdeídos ou hidroxicetonas. Eu vou ensinar para vocês aí como é que identifica daqui a um pouquinho, tá bom? E a formação do carboidrato é muito simples. Só são 3 átomos: carbono, hidrogênio e o oxigênio. Beleza? Existe uma fórmula geral, né, dos carboidratos que a gente aprende: CnH2nOn. Este N deve ser maior ou igual a 3. E detalhe, quem é o N? É o número de cada um desses átomos. Isso significa que, para cada átomo de carbono e de oxigênio, a gente tem o dobro de átomos de hidrogênio. Tudo bem? É muito simples. E aqui, ó, vale lembrar que carboidrato não é apenas doce. Embora, né, isso daqui chame muita atenção, principalmente da gente mulher, né? Na TPM, então, esqueça. Marido, quer agradar a sua mulher, ela está na TPM, pode levar que ela vai gostar. Namorado, não esqueça também. Irmão, pode levar. Ou, isso daqui também é agradável. Mas, muita gente fica assim, ó, ah, mas eu estou gordo, mas eu não como doce. Tá bom, você não come doce, mas e a massa? Fica onde? Quanto de massa você está ingerindo, tá bem? Então, essa associação ao doce, sim, a gente pode e deve e vamos fazer aí essa analogia direta, tá? Do carboidrato com o doce sempre. Mas a gente não pode esquecer que as massas, né, são riquíssimas em carboidratos. Tudo bem? Primeiras informações, ok? Vamos continuar então. Olha só. Então, existe aí essa classificação, né, dos carboidratos de acordo com a quantidade de monossacarídeos que eles apresentam em sua cadeia. Quem são os monossacarídeos? São os famosos açúcares simples. Belezinha? Exemplo clássico do monossacarídeo é a nossa amiga glicose. Vou dar mais 2 exemplos para vocês. Ó. Frutose e o outro, nossa amiga galactose. Tá? São exemplos aí clássicos de monossacarídeos. Esses 3 monossacarídeos são bem famosos porque compõem aí a nossa dieta, tá bom? A gente tem contato com esses monossacarídeos no dia a dia. Beleza? E são monossacarídeos normalmente cíclicos e muito simples. Logo, o que significa, né, a gente ter na refeição esses monossacarídeos simples? É simples a explicação. Eles são rapidamente absorvidos lá na nossa mucosa intestinal, nossos enterócitos, né? Não, ou seja,
Falando de forma mais simples, não precisa acontecer absolutamente nada em termos de digestão para que esses monossacarídeos sejam absorvidos lá no nosso intestino, tá bom? Seguindo aí a lógica, a gente vem para os oligosacarídeos. E aí é que está o nosso dilema bioquímico. Não é bem um dilema, eu não costumo, né, fazer com que os meus alunos eles fiquem muito preocupados com isso, porque eu acho que isso é uma questão muito, talvez, particular, né? Digamos assim. Olha só, os oligosacarídeos, eles são considerados os carboidratos de cadeia curta. Mas aí o pessoal começa a entrar em conflito para definir quando eu vou ter um oligosacarídeo e quando a gente vai ter o monossacarídeo, o polissacarídeo. Por quê? Alguns autores consideram oligosacarídeo de 3 até 20, monossacarídeos juntinhos, e outros consideram aí esse número 30. Eu já vi alguns autores falando de 50, enfim. Não é tão importante assim saber decorado, né, quantos carboidratos ali, quantos monossacarídeos tem naquela cadeia. Isso daí não é tão interessante para vocês, não. O interessante é vocês, por exemplo, conseguirem, ao ler um artigo científico, saber que ele está falando, por exemplo, de fibra. Fibra, gente, fibra está dentro aqui dos nossos polissacarídeos. Os prebióticos, né, que estão aí, ganharam muita notoriedade na área da nutrição, porque ajudam aí a manter a nossa microbiota intestinal saudável. Então, esses prebióticos, né, na verdade, os simbióticos, tá bom? Porque aí no simbiótico eu tenho tanto o pró quanto o prebiótico, beleza? E o que acontece? Eu tenho ali tanto o micro-organismo quanto aquilo com o qual ele vai utilizar para a síntese de energia dele. Por isso, os carboidratos na forma de oligosacarídeos, mais famoso, né, que a gente tem hoje é o fruto-oligosacarídeo, eles são utilizados aí por nossa microbiota intestinal, tá bem? E aí, a gente também encontra uma diferença aqui, ó, em relação aos disacarídeos. Também vai depender do autor que você escolheu para estudar. Por quê? Alguns autores colocam os disacarídeos dentro dos polissacarídeos, dos oligosacarídeos, e outros autores colocam os disacarídeos como uma classe separada. E o que é que eu acho? Eu acho que não importa onde você vai colocar este disacarídeo. O que importa, na verdade, é você saber o que é um disacarídeo. Tudo bem? Quem são aí os principais, né, disacarídeos que a gente tem atualmente? Nunca mais se esqueçam, ó, disacarídeo, eu vou escrever aqui para vocês. Ó, a gente tem o seguinte, sempre a glicose estará presente. É glicose mais alguém. Glicose mais alguém. Glicose mais alguém. Certo? Quem é este outro alguém? Outro monossacarídeo. Belezinha? Então, o disacarídeo é a união de 2 monossacarídeos, sendo que um desses monossacarídeos será a glicose. E aí, quando a gente tem a glicose mais a glicose, a gente tem aquele que a gente chama de maltose. A famosa maltose aí. Belezinha? Quando a gente tem a glicose mais a frutose, a gente vai ter o monossacarídeo que a gente chama de sacarose. Beleza? E glicose mais galactose, a gente tem aí o monossacarídeo que a gente chama de a famosa, né? Na verdade, lactose. Tá? Falando em lactose, eu preparei um vídeo curto para vocês, depois vocês acompanhem, por favor, aí no site.
tá? Nas nossas plataformas de divulgação, falando especificamente sobre a lactose, o processo de intolerância, o que é a alergia, a diferença entre um e outro. Isso é muito importante para que muitos não entrem nessa onda, nessa paranoia, né, de dizer, sem o conhecimento necessário, né, para afirmar isso, que a lactose dá alergia, faz mal, causa inflamação. Não é bem assim, tá bom? Então, por isso eu preparei um vídeo curtinho aí para ensinar para vocês um pouquinho desse universo do processamento da lactose. Tudo bem? Vamos voltar aqui para os nossos carboidratos. Chegamos nos polissacarídeos. Aí é o que interessa principalmente para essa galera da nutrição, a galera que está ligada aí na alimentação saudável. Mas olha só, polissacarídeo, os mais conhecidos também, né? São dois. Amido e o outro é o glicogênio. Beleza? Amido em plantas, glicogênio nos animais. Porém, a gente, como animal, a gente se alimenta de plantas, né? De preferência. E aí a gente acaba consumindo o amido também. Qual é a vantagem, né, de ter o polissacarídeo como fonte de alimentação, como fonte de carboidrato? Simples. Ele vai deixar o nosso índice glicêmico, né, um tanto quanto constante, ou seja, a gente evita os picos de glicemia que acontecem quando a gente resolve, né, se alimentar com um carboidrato simples, beleza? Seja ele o monossacarídeo. Ah, mas eu prefiro comer, por exemplo, um disacarídeo. Ok, disacarídeo é um pouco melhor do que o mono, mas os melhores mesmo são os polissacarídeos. Eles também são conhecidos como carboidrato complexo, né? Fica todo mundo falando, ah, o bom é comer o carboidrato complexo. Sim, é verdade, tá? Porque a gente tem essa constância no índice glicêmico, isso evita os picos de insulina, o que evita o desenvolvimento da famosa diabetes tipo 2, que a gente vai discutir aqui nessa aula também, tá bom? Vamos lá. Olha só, primeira coisa que você tem que enxergar, né, na estrutura é este grupo aqui, ó, que é o grupo carbonil, tanto na aldose quanto na cetose. Percebam que o grupo carbonil nada mais é do que um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, certo? E a posição desse grupo carbonil, né, na molécula é quem vai determinar quando eu tenho uma aldose, quando eu tenho uma cetose. Lembrar, né? Aldose relaciona, a gente lembra, né, aí do aldeído. E a cetose, a gente, claro, vai lembrar das cetonas, beleza? Então, o que que acontece aqui? É muito importante vocês darem valor, né, a essa questão estrutural, no sentido de entender que eu tenho aldoses e cetoses, mas que muitas vezes eles serão isômeros, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é o gliceraldeído e aqui é a dihidroxicetona. Tudo bem? Se a gente contar aí o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios, vai ser exatamente o mesmo. Vamos lá? 1, 2, 3 carbonos, C3, certo? Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6. Como isto é um carboidrato, a gente espera que sejam quantos oxigênios? 3 também, né? Lembrando da fórmula lá do carboidrato CnH2nOn. Para cá, carbono, 3, C3. Logo, H6O3. Beleza? Tudo bem? Tranquilos? Entenderam aí? Então, essa questão da isomeria é muito importante. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar com o metabolismo, vocês vão conseguir entender em alguns momentos, né, os isômeros acontecendo na via metabólica, principalmente na glicólise, em que a gente tem uma questão isomérica ali bem interessante de cara já no começo.
Quando a gente passa de glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato, é um primeiro momento importante. E o segundo momento importante na glicólise, por um exemplo, é quando a gente sai do gliceraldeído 3-fosfato com a dihidroxicetona fosfato, tá bem? Então é interessante vocês, na minha opinião, não precisam ficar decorando fórmula nem nada, mas é importante captar aí que são isômeros. É legal, na bioquímica, a gente dá uma olhada na fórmula, ver o que é diferente, né? Conseguir identificar a isomeria, mas eu, particularmente, não acredito na questão do decoreba. Eu tenho que decorar a forma de tal, de tal, de tal. Não acho interessante. Tá? Mas é claro que isso vai depender do objetivo do seu curso. Tudo bem? Vamos lá voltar aqui para o slide. Olha só. O que acontece? Os monossacarídeos, eles são classificados como sólidos cristalinos. Tá bem? Ou seja, são sólidos na forma de cristal. Todo mundo já viu açúcar na vida, né? É o mais fácil da gente fazer essa associação. E detalhe, eles são incolores e altamente solúveis em água, tá? Não esqueçam disso. É engraçado que quando a gente fala do monossacarídeo, é normal a gente querer sempre pensar na glicose, porque é o monossacarídeo mais famoso aí que a gente tem. Porém, amiguinhos, a gente também não tem a frutose como monossacarídeo. A gente também não tem a galactose como monossacarídeo. Então, não se deve esquecer. Tá bom? Detalhe, frutose aqui, ó. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. É bacana. Quem já comeu melancia aí? Então, você comeu melancia, partiu, sei lá, colocou num prato. E aí foi comendo devagar, de boa. Acabou a melancia. Fica um suco lá, né? Presta atenção da próxima vez. Fica um suco, coloca o pratinho assim para a luz e dá uma olhadinha. Você vai ver os cristalzinhos lá da frutose naquele suco que a melancia deixa para trás depois que você termina a refeição, tá bom? Ó, outra coisa que a gente pode também, né, indicar aí é a importância dos monossacarídeos aqui, ó, na natureza, que são muito comuns. Acabamos de falar deles, né? A glicose e a frutose. E olha que coisa doida. Eles são isômeros. Eles são isômeros. Eu não sei se vocês perceberam. Mas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6, H12O6. Eu acho que a fórmula da glicose só perde para a fórmula da água, né? Acho que todo mundo sabe ela. E olha só, C6H12O6. Tudo bem. Na frutose, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente sabe que a frutose também é um carboidrato e também é um monossacarídeo, ela vai seguir aquela regra, né? Número de carbonos vai ser igual ao número de oxigênio, né? 6, e o de hidrogênio será o dobro. Então, C6H12O6. Eita! São isômeros. E agora? Qual a diferença entre os dois? Vamos lá. No slide anterior que a gente estava falando, né? Da aldose e da cetose. Lembrar, aldose, grupo carbonil na ponta, cetose, grupo carbonil localizado ali no meio da cadeia. Então, olha aqui, ó. Na glicose, a gente tem grupo carbonil na ponta. Logo, a glicose é o quê? É uma aldose. A glicose é uma aldose. Beleza? E na frutose, olha aqui, ó, nosso amigo grupo carbonil, meio de cadeia, a gente tem, então, uma cetose. Beleza? Tudo bem? Então, para a glicose, eu tenho a classificação dela dentro ali das aldoses, e para a frutose, a gente tem essa classificação dentro da cetose. Tranks? Continuando aqui, ó, dois açúcares também que são muito importantes para a composição dos nossos ácidos nucleicos. E aí a gente tem aquela denominação, né, do DNA e do RNA. Beleza? Então aqui, ó, D-ribose aldopentose. Olha aqui, ó. Aldo por conta do aldeído.
E o 2-desoxiderribose aldopentose também é um aldeído. Mas vejam bem, essa daqui é a famosa ribose que compõe quem nos nossos ácidos nucleicos? O RNA. Essa daqui é a famosa desoxirribose. Eita, perdão, galera. Foi mal. Volta. Aí, chegamos. Olha aqui, ó. Essa daqui, ó, é a famosa desoxirribose que compõe quem? O nosso DNA. São isômeros? São, mas os dois são aldeídos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. São pentoses, então a gente esperava já que eu tivesse 5 carbonos, tá? Assim como aqui, ó, na glicose, a gente tem uma aldoexose, porque tem 6 carbonos, tudo bem? E para a frutose, a gente tem uma cetoexose, porque ela é cetose, tá bom? E tem aqui também 6 carbonos. Para cá, a gente tem a pentose, então são 5 carbonos. Então, vai ser C5H10O5. A fórmula das duas aí, né? Dos dois, perdão, açúcares é exatamente a mesma, porque eles são isômeros. Tudo bem? Alguma dúvida? É só deixar no seu comentário, que aí a gente conversa, tá bom? Troca uma ideia, eu tiro a dúvida de vocês aí, vai ficar tudo bem, tá bom? Acreditem nisso. Vamos lá continuar, ó. Disacarídeos que eu tinha dado para vocês no começo do vídeo, mas vamos enxergá-los numa forma um pouquinho mais carinhosa, mais tranquila aqui, ó. Então, os disacarídeos, eles são mantidos por ligação glicosídica entre 2 monossacarídeos, certo? Então, aqui eu tenho alfa-glicose, aqui eu tenho beta-glicose. Belezinha? Muito simples, gente. A diferença aqui entre a alfa e a beta é justamente que nessa região eu tenho um M-cetal. Percebam, ó, comparada com essa região, o que está diferente? A posição da hidroxila. Tudo bem? A hidroxila está aqui na beta, a hidroxila está aqui embaixo na alfa. Então, aqui eu tenho um grupo M-cetal. Beleza? E para cá, a gente tem um álcool. Belezinha? Tá. Olha como é fácil. Para eu conseguir fazer a ligação dessa glicose com a outra, eu vou ter que abrir mão de algo, sim ou não? Porque aqui eu tenho estabilidade. Aqui também tenho estabilidade. Certo? Eu vou conectar, se vocês olharem aqui para baixo, ó, justamente esta ponta aqui com esta ponta aqui. Não esqueçam que tem um carbono aqui e tem um carbono aqui, tá bom? Mas é o carbono que eu vou conectar? Não. A conexão, percebam que é através do oxigênio. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Quando você olha aqui para cima, ó, eu tenho um oxigênio aqui e eu tenho outro oxigênio aqui. Beleza. Mas, após a minha, né, ligação glicosídica, somente um oxigênio fica. Logo, um desses oxigênios vai vazar. Tudo bem? Vai sair daqui. E aí ele sai, ó, junto com o hidrogênio, ou seja, eu saio na forma de hidroxila, OH-. Beleza. Do outro lado, né, na beta-D-glicose, a gente tem a perda aí do hidrogênio. E aí eu tenho ele na forma de H+. OH- mais H+ é igual ao quê? Água. H2O. Já contar um segredo para vocês, olha só. Para os carboidratos, para os lipídios e para as proteínas, quando a gente vai fazer, né, as ligações que os mantêm, né, conectados, seja, por exemplo, nos lipídios, a conexão de um ácido graxo, a molécula de glicerol, para a gente conseguir formar o triacilglicerol, enfim, nas proteínas, para a gente formar a estrutura primária da proteína através da ligação peptídica. E aqui, para a gente começar a formar os
polissacarídeos, e a gente tem disacarídeos também e oligosacarídeos também, eu vou precisar unir esses carboidratos. Percebam que a gente teve a saída da água, perdemos água no processo, né? É um processo de desidratação. Tudo bem? Ótimo. Assim será para unir 2 aminoácidos e assim será também para unir os ácidos graxos à molécula de glicerol. A gente normalmente promove uma desidratação. E aí é muito legal, por quê? Porque na hora que a gente ingere, por exemplo, um polissacarídeo, que seja, quando ele for ser digerido, o que, que vai acontecer? Vamos voltar para a figura. Para que eu conseguisse conectar essa molécula de glicose com essa molécula de glicose, a água fez o quê? Saiu. Beleza, ok. Saiu a água aqui, ó, no processo. Tá bem. Mas aí, pessoas, o que, que vai rolar? Para que eu consiga separar, né, essa molécula que será uma glicose após a separação e essa molécula que será uma glicose após a separação, eu vou precisar retornar com quem? Com a água. Tudo bem? A perda da água é uma coisa, é para eu fazer a ligação. Agora, para eu romper essa ligação, eu normalmente retorno aí com esta molécula de água, beleza? Não se esqueçam disso. E enxerguem, a partir de agora, esse processo para a síntese aí de proteínas, por exemplo, e dos nossos triacilgliceróis, tá bem? Volto aqui. Tá bom, fiz isso tudo, formei aqui a maltose, né? Lembra lá que eu falei no começo? Glicose mais glicose dá origem à maltose. Então, aqui, ó, glicose mais glicose, no final das contas, a gente tem a nossa amiga maltose. Vai sofrer digestão, vai liberar quem? Glicose e glicose de novo. Tudo bem? Na lactose, eu tinha adiantado para vocês também, ó, um monossacarídeo é a galactose, o outro é a glicose. Vai sofrer digestão, vou separar em galactose e glicose. E a sacarose, que foi o outro exemplo que eu dei lá para vocês, a gente tem a união da molécula de frutose com a molécula de glicose. Tudo bem? Essa aí é a estrutura, né, dos sacarídeos mais comuns e que fazem parte da nossa dieta. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Para os polissacarídeos, a gente tem uma organização muito mais complexa aí, tá? E ampla. Por quê? Porque são moléculas grandes, bem grandes. Então, a gente pega aqui, por exemplo, né, os polissacarídeos de armazenamento de combustível, e aí a gente exemplifica com o amido e com o glicogênio, são moléculas gigantescas. E para isso, né, no caso da digestão, a gente vai precisar de um tempinho para conseguir separar aqui, ó, esse polissacarídeo em monossacarídeos para que as nossas células intestinais consigam aí absorver. A gente vai ver um pouquinho desse processo daqui para frente, tá bom? Detalhe, eu tenho outros tipos de polissacarídeos, por exemplo, a celulose, né, que está aí compondo algumas, na verdade muitas, plantas, e a quitina, que está lá no exoesqueleto aí dos insetos. Tudo bem? A celulose é um polissacarídeo que nós, seres humanos, não somos capazes de digerir, porque não temos a enzima celulase. Tá? Alguns ruminantes que fazem essa digestão, eles não fazem porque eles têm. Não, não são eles que têm, quem tem são as bactérias que habitam ali o trato gastrointestinal deles. Belezinha? E para cá, ó, existe também alguns, né, tipos de polissacarídeos que normalmente eles são, né, considerados peptídeos aqui, ó, que a gente chama de peptídeo glicano. É uma associação do polissacarídeo com proteína. Esses estão mais relacionados aos mecanismos, né, de suporte extracelular, identificação, célula a célula, enfim. Não entram, na verdade, nessa questão que a gente normalmente tenta trabalhar com vocês em termos metabólicos, que é a parte da
nutrição e da utilização desses carboidratos para a síntese de energia pela célula. Beleza? Ó, de forma geral, tá? Falando um pouquinho aqui dessa digestão, o que vai acontecer? Então, se você se alimentou aí, né, de um disacarídeo, tá aqui, vou trocar a cor da caneta, peraí. Se você se alimentou de um disacarídeo e foi a lactose, ou foi a sacarose, ou foi a maltose, por exemplo, que não está aqui ilustrado, né? Eles usaram o glicogênio, mas já a gente fala dele, mas está aqui, ó, lactose e sacarose. Beleza. Lembrar, lactose é quem? Galactose e glicose, certo? Lá no nosso intestino, o que acontece? Os nossos enterócitos, que está sendo aqui, ó, ilustrado para vocês, esses enterócitos produzem as enzimas que vão realizar a digestão. Nesse caso da lactose, a enzima é a famosa lactase. E no caso da sacarose, a enzima é a sacarase, tá? Então, na membrana aí dos enterócitos, as enzimas ficam lá posicionadas. Ao entrar em contato com esses disacarídeos, elas realizam a digestão. Ao digerir a lactase, vai liberar o quê? A bolinha branca é a glicose e, nesse caso aqui, a bolinha mostarda, que seja, é a galactose. Tudo bem? Glicose e galactose podem ser absorvidas, transportadas, né? E aí, consequentemente, absorvidas pelo mesmo transportador presente na membrana dos enterócitos. Esse transportador, ó, tem essa sigla aqui, SGLT. O S é de salt, que é o sódio. Percebam uma coisa, vou até apagar para deixar a figura mais limpa para vocês. Ó, percebam uma coisa. Este é um transporte aqui, ó, que a gente chama de transporte do tipo Symporte. Por quê? O transportador SGLT, o S eu falei para vocês que era de salt, né? Do sal. Quem é o sal? É o sódio, ó. Entra sódio e aí eu transporto também a galactose e a glicose. Beleza? Então, esse transporte aí, tanto da galactose quanto da glicose, é dependente, entre aspas, né? Na verdade, entre aspas, não. De fato, é dependente do sódio. Ah, então se eu comer menos sódio durante a minha refeição, eu vou absorver menos glicose? É possível que sim. E aí, existe uma outra coisa que vocês precisam prestar atenção, que é isso aqui, ó. Por que o sódio vai querer entrar? E é neste momento que o aluno consegue realizar por que ele estuda a bomba de sódio e potássio. Olha ela aqui, ó. Bomba de sódio e potássio. Certo? O que vai acontecer, pessoas? Aqui na membrana, né, basal aí dos enterócitos, eu tenho uma atividade da bomba de sódio e potássio. E o que ela faz? Ela não coloca 3 moléculas de sódio para fora da célula e coloca duas moléculas de potássio para dentro? Ao fazer isso, a bomba ela dá à célula a característica de ter uma baixa concentração de sódio dentro dela. E isso é importante. Por quê? Uai, se eu tenho uma baixa concentração de sódio dentro de mim em célula, significa o quê? Por diferença de concentração, o sódio, na hora que estiver passando, vai querer entrar dentro de mim, já que eu tenho ele em menor concentração. Beleza? Então, a atividade de bomba de sódio e potássio é extremamente importante. Eu estou dando um exemplo simples, mas, por exemplo, nos nossos rins, eu preciso disso também para conseguir reabsorver sódio. No nosso sistema nervoso, eu preciso disso para a manutenção da polaridade da membrana da célula. Tudo bem? Para também auxiliar no mecanismo de repolarização, enfim. Mas vamos concentrar nessa questão aqui do enterócito, tá bom? Enxergaram aí o processo? Entrou lactose, vou sofrer digestão pela lactase. Opa, agora eu sou glicose e galactose, eu tenho a absorção. Por que eu tenho que digerir, gente? Por que eu não posso simplesmente absorver a lactose?
Os enterócitos só conseguem absorver o carboidrato na sua forma de monossacarídeo. Por isso eu preciso digerir. Não adianta ser disacarídeo, que é o mínimo, né, que a gente tem depois do mono. Eu vou precisar digerir. Lactose tem que ser digerida, sacarose tem que ser digerida, maltose tem que ser digerida. Separo, né, nos seus respectivos monossacarídeos e aí sim agora eu faço a absorção. Tudo bem? Na membrana do enterócito eu não tenho um transportador de lactose, o transportador de maltose. Não. Eu vou ter o transportador de glicose, o transportador de galactose e o transportador de frutose, por exemplo. E eles serão absorvidos nessa forma. Por isso eu preciso de digestão, tá bom? Aqui, ó, o mesmo raciocínio vocês vão desenvolver para a sacarose. A sacarose quem é? Glicose mais frutose. Igualzinho. Sacarase vai promover a digestão e aí, ó, eu simplesmente vou fazer essa travessia. E aqui está mostrando, né? Mostrei para vocês que é um GLUT5 e esse GLUT5 na membrana do enterócito, ele faz o transporte da frutose. Percebam algo também, tá? A frutose, ao contrário, né, da glicose e da galactose, não depende do sódio, ou seja, a entrada da frutose aqui, ó, é de buenas em relação ao sódio, eu não preciso dele para entrar. Tá bem? O GLUT5 faz o transporte exclusivo da frutose para dentro do enterócito. Aí a minha pergunta para vocês agora é bem simples, ó. Beleza. Cheguei no enterócito, fui absorvido e agora? E agora eu faço a distribuição. Distribuição? Não. Primeira coisa é mandar para quem faz a distribuição. Não se esqueçam. O fígado é o cara. Eu amo falar isso, porque é verdade. Você muitas vezes vai querer ter problema em qualquer coisa, menos no seu fígado. Porque ele faz tanta coisa importante para a gente ser como é, né, em termos fisiológicos, para a gente funcionar perfeitinho, que você não quer ter problema hepático. Uma dessas funções, né, atribuídas ao fígado é a distribuição de nutrientes. Entre eles, glicose, né, os aminoácidos e alguma parte, né, dos lipídios do colesterol. Belezinha? Então, o que vai acontecer? Ao absorver, né, glicose, galactose e frutose, agora o enterócito vai direcionar esses monossacarídeos para o fígado. Como? Percebam aqui, ó, na membrana basal do enterócito, a gente vai ter outro transportador aí, né, de carboidrato na forma de monossacarídeo, que é o famoso GLUT2, para todos eles, tá vendo? Então, o GLUT2 faz esse transporte para a gente e eu tenho acesso, né, monossacarídeo agora, terei acesso à corrente sanguínea, que vocês estão vendo aqui, lindamente ilustrada. Então, via corrente sanguínea, eu vou em direção ao cara. Quem é o cara? Nunca se esqueçam disso, é o fígado. Eu sempre brinco com os meus alunos o seguinte, todas as vezes que você for colocar qualquer coisa para dentro de você, pense sempre, isso vai fazer bem para o meu fígado? Inclusive a cervejinha do final de semana. Relaxa, vai. Relaxar é bom, é preciso, mas a gente tem que ter o pé no freio. Pensar sempre no fígado. Jamais trocar, né, uma coisa pela outra. O fígado é extremamente importante, a gente tem que ter cuidado, faz uma série de funções, vocês vão acompanhar ao longo desse curso de bioquímica. Eu vou falar muito ainda de fígado, tá bom? Eu brinco, mas de verdade, falando sério, tem que cuidar bem do fígado, não queira ter problema lá, que aí a coisa ficou bem feia, tá bem? Por último aí, para a gente encerrar, né, essa primeira parte dessas questões relacionadas aos carboidratos, na forma, né, dos monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, vamos ver a distribuição, tá? E, em seguida, mais para frente aí, a gente vai ver a questão do diabetes, que eu tenho certeza que vocês estão se perguntando o que é isso. Olha só, o que vai acontecer? Absorvi lá no intestino, não foi?
Aqui, por favor, eu vou pedir aí com carinho, né, muito carinho, para vocês o seguinte. Por enquanto, não olhemos para aminoácidos, tá bom? Nem olhemos, por enquanto, para a gordura, para os lipídios. Vamos olhar só para a nossa amiga glicose aqui, que é o que está sendo ilustrado, tá bem? Então, a glicose, né, lá dos enterócitos, por exemplo, assim como será a frutose, assim como será a galactose, mas a glicose, principalmente, vai cair aqui na veia porta-hepática, certo? Quando isto aqui acontece, o pâncreas já está ligado. E aí ele já começa a liberar a insulina também na corrente sanguínea. Beleza? Então, essa glicose chegou no fígado. Acompanhem comigo aqui, ó, as marcações que eu estou fazendo, tá bom? Essa é uma figura muito informativa, porque ela está falando da distribuição de todos os principais nutrientes. Mas, agora, neste momento, eu preciso que vocês se concentrem só na glicose, tá bom? Estou falando do carboidrato glicose. Então, ó, cheguei no fígado e aí eu tenho alguns destinos, seguindo as setas. Primeira coisa, a glicose no fígado vai entrar na glicólise, que vocês vão aprender aí no nosso curso também, e vai entrar na glicólise e ao entrar na glicólise ela vai ser convertida em piruvato. Beleza. Este piruvato, né? A glicose, quando em excesso, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, ela é convertida em gordura. A gordura no fígado, muita gente acredita que ela está relacionada ao consumo da gordura. Não é bem assim, né? A maior parte dessa gordura no fígado está relacionada ao excesso no carboidrato, do consumo de carboidrato, tá? Então, tem que ter cuidado, tá bem? Então, olha aqui, ó, glicose pode acontecer, vou entrar na via glicolítica, né? Na glicólise, serei convertida em piruvato, posso, quando em excesso, e serei convertido em gordura. Beleza. A glicose também será aí direcionada para a síntese do glicogênio. Lembrar que o glicogênio é o quê? É o carboidrato, né, na forma de polissacarídeo de armazenamento. Então, eu tenho aqui, ó, várias moléculas de glicose, tá? Formando o glicogênio como armazenamento. Não se esqueça. Beleza? Armazenamento, tá bem? Outro destino é o quê? Olha, ó, vou até devagarzinho com a setinha, ó, olha onde eu vou chegar. Eita, os adipócitos. Uai, o adipócito precisa de glicose? Não só precisa como quer. E aqui, essa glicose vai ser convertida em gordura também. E é este tecido aqui, pessoas, que ele é especializado também em armazenar gordura. Por quê? Porque quando faltar o carboidrato, eu vou catabolizar a gordura, o lipídio. Tudo bem? Glicose vai para os nossos músculos. Nos nossos músculos pode ser usado, claro, né, pode ser usada, claro, para a síntese de ATP e também será usada para o armazenamento da forma do glicogênio. E aqui, ó, para onde mais a glicose vai, é esse aqui, ó. Esse cara aqui, gente, vocês não podem esquecer. Ele não somente ama, como ele depende também da glicose. A principal fonte de energia, não dá para a gente falar que é a única, a gente vai aprender um pouquinho mais para frente isso, mas a principal fonte de energia das nossas células nervosas é a glicose, tá bom? Tanto é que, lembra que eu falei que o fígado era o cara? O fígado trabalha, entre outras coisas, para manter a nossa glicemia de jejum, ou seja, aquela glicemia, né, que a gente tem quando não se alimentou. Passaram algumas horas, a gente acabou pulando a refeição, seja qual for o motivo, e aí o fígado começa a trabalhar, quebrando esse glicogênio que está armazenado, para liberar a glicose na corrente sanguínea, para alimentar
nossas células do sistema nervoso. Eu não posso deixar o sistema nervoso parar. Por isso que eu falei para vocês, o fígado é o cara. Esperem os próximos vídeos. Eu vou ficar aqui só um pouquinho, só esperando vocês darem uma descansada lá, né? Esticar o corpo, fazer um alongamento, ir no banheiro, beber água, comer alguma coisa, dar um beijo na mãe e voltar. Porque aí a gente vai continuar com a nossa conversa e eu vou dedicar um tempo aí para a gente conversar sobre diabetes tipo 1 e tipo 2. Beijo, vejo vocês daqui a pouco.